Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos nesse mês de setembro, mês da Bíblia, celebrando o 24º domingo do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 21 a 35. A liturgia deste domingo, amados e amadas de Deus, coloca diante de nós a importância do perdão. Deus é aquele que sempre nos perdoa. Perdoados por Deus, o discípulo, a discípula é aquele e aquela que deve sempre perdoar. Diz o texto do Evangelho: naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados e amadas de Deus, Pedro coloca para Jesus uma pergunta fundamental: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até quantas vezes devo lhe dar o perdão? E Pedro parece generoso, diz para Jesus até 7 vezes. Até 7 vezes parece ser um número bastante razoável, ainda que 7 seja o número da perfeição. Mas Jesus vai muito além. Jesus vai responder: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, o cristão é aquele que deve perdoar sempre. Sempre que alguém lhe faz algo, ele deve sempre estar pronto a lhe dar o perdão, a lhe conceder o perdão. E Jesus conta agora então uma parábola. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Amados e amadas de Deus, agora, então, o empregado diante do patrão. O empregado devia uma enorme quantia para o patrão. E o que faz o patrão? Num primeiro momento lhe cobra a dívida, mas depois o empregado lhe suplica. E o que teve o patrão? O patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. O patrão tem com esse empregado uma atitude de compaixão. Compaixão é a atitude de sofrer com, onde o patrão desce até onde está o empregado, mas desce para quê? Para lhe resgatar, lhe perdoa a dívida. Este empregado teve uma enorme dívida perdoada. Ele foi perdoado, vamos ver agora qual é a atitude dele. Continua o texto do Evangelho. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e forçou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: dá-me um tempo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Agora, amados e amadas de Deus, esse empregado perdoado, ele encontra um outro que lhe deve muito menos, uma dívida insignificante, 100 moedas. E o que ele faz? Agarra este empregado, sufoca e quer que ele lhe pague a dívida. E como ele não tem como pagar, o joga na prisão até que pagasse toda a dívida. Amados e amadas de Deus, alguém que perdoado não perdoou. Alguém que foi grandemente perdoado pelo patrão, mas não foi capaz de perdoar. Continua o texto do Evangelho. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e contaram tudo para ele. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Amados e amadas de Deus, percebamos bem o que diz o patrão. Você foi perdoado e
E você não devia também ter tido compaixão, como eu tive compaixão de ti? E o que fez então o patrão? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. E conclui a parábola: é assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Quer dizer, amados e amadas, Deus, esse patrão, esse rei, é o Pai do céu. É o Pai do céu que sempre nos perdoa, mas é o Pai do céu que quer que, perdoados, nós também perdoemos. Então peçamos a graça nesse domingo, a graça de sermos homens e mulheres que experimentamos a realidade do perdão. De São Paulo, quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós, Cristo nos perdoou. Nós recebemos de graça o perdão de Deus. Devemos, então, dar também o perdão aos nossos irmãos e irmãs quando nos ofendem. Peçamos a graça de perdoar. Que você tenha um dia muito abençoado, um domingo muito abençoado. Que por intercessão de São Carlos Borromeu desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.